Se o Inter não tem condições de brigar pelo Inestrosa e o Vasco tem, aí nós estamos pior do que o Vasco da Gama. Aí se eu já achava que a coisa tava feia. Olha o zói! Olha o zói! Deixa o meu cavalo andar, pelo amor de Deus! Tira o zói! Que é isso, família? Só porque o Marino Inestrosa tá acertando com o Vascão, olha como é que essa galera já fica. Eu tô arrepiado. Eu tô aqui consumindo os lances do Inestrosa. O quê? Arrepiado? Não é nenhum craque, mas é um jogador que nesse momento, família, é muito interessante para o Vascão. Tu já reparou nos lances? Com certeza você também está consumindo como eu, que ele dá o tapa na frente, a galera chega no corpo dele e ele, ele sustenta. Ele ganha na força, além de uma boa velocidade. Tem que dar certo, cara. Tem que dar certo, família vascaína. E a gente vai repercutir aqui todas as notícias sobre Inestrosa, porque tem muitos jornalistas já cravando, o acerto dele com o Vasco. Só falta assinar, família vascaína. Inclusive, eu tava vendo na live do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos, o jogador ele deve chegar rapidamente aqui no Brasil, porque ele já tava com tudo pronto, para mudar da Colômbia para a Argentina. Mas aí aparece um homem másculo, viril, lindo, chamado Admar Lopes. Família, tem jornalista, eu não sei se é argentino e tal, destacando a participação desse homem. Porque em 3 dias ele resolveu a parada toda e Inestrosa tá chegando aí para jogar no nosso Vascão. Claro, família, é bom a gente pontuar, falta assinar. Vamos falar aqui também da situação do Ryan, tem bastante coisa pra gente falar. O Ryan que pode ficar fora do jogo de amanhã. Tem jornalista pontuando isso. O Gilmar Ferreira apareceu agora há pouco dizendo que não, que ele vai jogar sim. O Vasco continua nesse processo de convencimento, para que o Ryan possa permanecer pelo menos por 6 meses e aguarda outras propostas. Mas aí o treinador lá do Newcastle apareceu para falar que, vamos trocar uma ideia sobre isso. O Vasco que continua também num movimento aqui que não estou entendendo muito bem. Buscando um lateral direito, mais um nome apareceu aqui, e a gente vai falar também da preparação para o confronto de amanhã contra o nosso rival pelo Campeonato Carioca. Então chega aí, que esse vídeo tá show de bola. No momento que eu estou gravando, mal educado, Thiagão, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h36, boa tarde, uma excelente terça-feira, um dia abençoado para todos nós, família vascaína. Eu não sei se eu comentei, mas a gente vai trazer aqui, o zóia aí dos rivais falando do Inestrosa, família vascaína. E dá aquela moral também, se você for comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, clica aqui em um dos nossos links. Você não precisa comprar nenhum produto aqui que eu separei. Se você gostou, beleza, compra. Agora, de repente, você vai comprar um celular, uma televisão, um outro tênis, uma outra camisa. Então, só clica aqui no link, Mercado Livre, Shopee. Thiago, mas não tem o link. Não, você vai ter que clicar no produto que pertence ao Mercado Livre, que pertence à Shopee. Aí depois você vai lá na barra de pesquisa o seu produto que você vai comprar, sem pagar R$1 a mais, você vai estar dando uma moral para o Thiagão. Fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha. Cara, eu nem gravei aqui pra passar pra vocês, eu só printei mesmo pra comentar. Eu tava vendo esse vídeo aqui, tô mostrando aí pra vocês, a galera lá da Bahia, comentando sobre a situação do David com o Vitória, e o Vitória que não quis acertar com o David porque o Vasco, negou o empréstimo do Lucas Freitas. Teve até um amigo que questionou, poxa, mas que nutelada é essa, Thiagão? Eu respondi ele, eu falei, irmão, isso tá com cara de uma jogada do Vitória. Como assim? Para não se queimar com o André Cury, que deve ser um empresário influente, futuramente pode colocar ou ajudar a colocar jogadores no Vitória, nunca se sabe. E aí eles alegaram isso. O Vasco negou? Então não quero mais o David. Mas sabe o que eles estavam falando aqui? Que é uma bomba. O David é uma bomba, no sentido que, um jogador que pode contribuir, jogar algumas partidas, banco, mas é por empréstimo, a visão deles, por empréstimo. Agora, quando você tem que comprar o David, acertar com o David por 3 anos não vale a pena. Então, sempre foi o debate aqui que eu tive com vocês em relação ao David. Eles falaram exatamente a mesma coisa. O negócio que foi feito com o David pela outra empresa e o seu Alexandre Matos foi absurdo. Comprar o David por 17, 18, 16 milhões é absurdo. Os caras estavam comentando exatamente isso. Aí por isso que botaram aí, livramento, o David não acertar com o Vitória. No vídeo ele fala livramento, tá? Porque eles botaram aqui na interrogação. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco da preparação do Vasco para o confronto de amanhã, a gente não sabe ainda, os jogadores que vão jogar pelo lado de lá. Eu vi assim, que acho que era o Alan, Michael, não sei se o Pedro ia ficar à disposição.
não sei se é a força máxima. Eu gostaria de enfrentar, né, o Flamengo com força máxima. O meu amigo Tênis de Corrida, mandar um abraço pra ele, Danilão lá do grupo, eu vi o comentário dele aqui, né? Chega de perder pra eles, não sei o quê, vamos ganhar do Sub-20. Não, pô, tem nada a ver, pô, cara. Aí não, ô Danilão, não tem nada a ver. Pô, ganhar do Sub-20 é a mesma coisa que nada, cara. Mesma coisa que nada, na minha opinião. Então, assim, eu gostaria de enfrentar a força máxima, porque entendo que é isso que vai preparar o Vasco aí para os confrontos, né, importantes do ano, pelo menos nesse início que eu quero dizer, né, Mirassol, jogos do Campeonato Brasileiro, os clássicos, né, no Carioca. Então enfrentar o Sub-20 para mim não vale, vale os 3 pontos, né, que vão ser importantes e tal, mas eu acho que não agrega muita coisa na minha opinião. E é arriscado, é aquilo que eu falo para vocês. Ganhando, mais do que obrigação. Empatando, terrível. Perdendo, uma merda. Aí fica pressão, né, para a estreia do Campeonato Brasileiro. Agora que você ganha deles força máxima e o Vasco hoje tem condições de fazer isso, poxa, já é uma outra parada. É meu ponto de vista. Então tá aí o PH, né, que tô destacando ele aqui pra gente falar do lateral, mas o seu PH, vamos voltar a jogar bola, hein? A galera já tá marcando você aí, com razão, tá matando. Tá errando muito. Cadê o PH? Eu sei que assim, a torcida, né, tem que segurar no sentido que é um jogador importante, que pode voltar a performar. A gente não tá falando de nenhum horroroso, que nunca entregou nada, tipo o Matheus França, que não entregou nada no Vasco, né? O PH foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro de 2025. Então, assim, tem que voltar a performar. De repente, a Urucubaca também da seleção, que pesa. Eu até comentei isso aqui. Jogadores aqui do Brasil que jogam na seleção e voltam matando. Tá acontecendo isso aí com o PH, mas eu entendo que é um jogador importante e tem que voltar a performar. Já que eu aproveitei para falar aqui do PH, família, a galera do canal Na Torcida Vascaínos levantou aqui a possibilidade, ó. Vasco tem interesse em Wagner Pina. Vasco tem interesse na contratação do lateral direito Wagner Pina, do Trabzonspor, da Turquia. O jogador de 23 anos está no radar de Admar, que entrou em contato com o clube turco e busca um empréstimo com opção de compra. As negociações ainda estão em fase inicial. O jogador da seleção de Cabo Verde tem contrato com o Trabzonspor até 30/6/2029 e está avaliado em 8 milhões de euros. Chama atenção, família, não o nome, né? Ontem a gente falou do... Poxa, esqueci o primeiro nome, não sei o que, Pinto. Aí vai falar, Thiago, tu lembra do Pinto, né? Lá ele, não, porque eu esqueci. Porque Pinto tem um sobrenome diferente, né, família? Cara, esqueci o nome do cara mesmo. Mas é lateral direito, né, que joga lá em Portugal. Deixa eu ver se tá aqui. E aí o Vasco busca mais esse nome, né, que é um lateral também. Então, assim, existe alguma coisa... Denis Pinto. Existe alguma coisa, alguma possibilidade, de repente, do PH sair do Vasco, né? Porque o Puma acabou de renovar. E o PH, né, aconteceu sim aí algumas sondagens, né? Então, de repente, o Vasco trabalha com a possibilidade de perder o PH e aí já está visando um outro lateral no mercado. Família vascaína não conheço, né? O Wagner Pina, imagino que seja um jogador de força física, né? Por ser bem jovem. E o Vasco, eu acho que está mirando... Eu entendo que é um planejamento do Vasco isso, do Admar, do Wagner Diniz, ó, lateral direito, lembrando aqui do Wagner Diniz, lateral direito, né? Do Fernando Diniz, Pedrinho, o próprio Felipe, que é diretor técnico, de trazer força para esse time, né? Falta força para o Vasco, falta saúde para o Vasco, e eu entendo que as contratações estão sendo nesse sentido. O Saldívia, na análise deles, tem uma boa capacidade física, além de qualidade técnica. O Rojas é jovem, mas vem num contexto de ser um meio armador, de ser um cara criativo. E aí você pensa no Inistrosa, que tem uma capacidade física. O Brenner também tem uma boa velocidade para exercer a função de falso 9. E aí o Vasco busca um lateral, imagino, com essa condição física, até porque, né, o PH com certeza é o jogador que tem mais pulmão do elenco do Vasco, mais força, podemos dizer assim. Depois eu vou buscar aqui para assistir alguns lances do Wagner Pina, família vascaína. Tá aí o Zuca, né, também fazendo trabalho no dia de hoje, né, com o time principal. Claro que assim, não coloco o Zuca hoje como um jogador que vai atuar, que vai ter oportunidade, até porque o Vasco tem alguns jogadores, né, na frente dele para exercer essa função de meio armador, mas é aquilo que a gente comenta. Entre tentar recuperar o Matheus França, é melhor você, né, ajudar aqui o Zuca, colocar ele em campo, ganhar alguns minutos, ganhar a confiança, porque é um atleta do Vasco. Pode ajudar dentro de campo, a gente fica na torcida para que isso possa acontecer, ou numa futura venda. Matheus França não é um atleta do Vasco. E assim, parece que a gente está secando o cara e não é. Como a gente queria, né, família? Que ele realmente pudesse ser um jogador importante, contribuir, ser esse meia com mais capacidade física do que o Felipe Coutinho, seria legal, né? A gente fala isso aqui também, mas
Muito difícil. O Matheus França tá correndo assim. Uma coisa que, né, tem que fazer uma massagem, alguma coisa pra destravar o cara que parece um robô, cara. Não tá legal. E o Thiago Mendes, família. O Thiago Mendes, que é um jogador que gosta, né, desse tipo de confronto. A gente não sabe, como eu disse, se o rival vai vir com força máxima, mas é um jogador também que gosta desse tipo de confronto aqui e pode nos ajudar bastante na partida de amanhã. E aí a gente entra aqui no debate do centroavante para o jogo de amanhã e já comentando um pouco sobre a situação do Ryan. Por quê? O Vene Casagrande trouxe aqui essa informação dizendo que o GB treinou na vaga do Ryan para o clássico de amanhã. E o Gilmar Ferreira está dizendo o seguinte, ó, Ryan enfrentará o Flamengo em meio às negociações com o Bournemouth. O staff e o jogador não consideram a proposta do clube inglês como algo tão irrecusável. O Vasco, por sua vez, aguarda ofertas oficiais do Newcastle, Bayern e Borussia pelo atacante. Então o Ryan vai para o jogo, família. Segundo o Gilmar Ferreira, Vene Casagrande, o GB treinou no lugar do Ryan, mas o que também não quer dizer nada, né? Treinou, beleza, testou ali por essa questão das negociações, mas de repente o cara pode ir pro jogo, família. E assim, a gente vai falar um pouco mais do Ryan, mas é isso, cara. A gente trouxe aqui no vídeo de mais cedo a situação do Vombergar, que passou a seguir o Vasco no Insta. Eu tava vendo também que o Flucê tava sondando o Daverson, né, família? Que várias vezes já falou que torce pro Vasco, mas é um jogador caro, né? Então fica difícil do Vasco buscar o Daverson, na minha opinião. E o Vombergar tá livre no mercado. Mas ele tem o estilo do Verratti, né? É um jogador mais jovem, acho que tem 31, mas é o perfil do Verratti. Bola aérea, presença de área ali, mas quando sai da área me parece que é uma tragédia. Entendo que em comparação ao Verratti, que ele deve ter mais é a capacidade física, né? Por ser mais jovem, né? Ter 31 anos. E aí eu comentei isso com vocês no vídeo de mais cedo. Poxa, para contratar um atacante que tem essas limitações e assim, e que vai ter as mesmas dificuldades que o Pirata no sistema de jogo do Diniz, cara, é melhor você dar minutos pro GB. Porque é um jogador que sabe associar, que tem qualidade técnica, que sabe dar um passe. Poxa, vai, né, como o Diniz fala do Ryan, vai se reconhecer como atleta, como potencial, buscar a confiança, ganhar confiança. Tem presença de área também, assim, uma boa altura. Deve ter ali, né, quase, não sei se chega a 1,90, mas é bem alto o GB. Então eu gosto, cara. Eu acho que o GB e o Diniz colocando ele em campo, ele pode se colocar nessa condição de ajudar o Vasco nessa temporada. Se o Ryan sair, a gente torce para que ele possa ficar pelo menos 6 meses. E a chegada do Brenner, eu ainda acho que o Brenner é titular em disputa com o GB. Mas você vai ter o GB, né, com uma dinâmica diferente do Brenner, que é um jogador de mais mobilidade, e o GB com a altura, presença de área ali para ajudar na bola aérea, família vascaína. Eu não buscaria, eu tô falando desse nome. Se fosse um outro atacante, a gente pode debater. Agora o Vombergar, eu sinceramente não acho interessante, família. E aí, vamos trocar uma ideia sobre o Ryan, família. Algumas notícias, né, e assim várias, né, na verdade. Essa daqui do Bruno Murito, ó. Existe a possibilidade do Newcastle apresentar uma proposta por Ryan ainda hoje. Há um acordo de cavaleiros para que o Vasco e Ryan só aceitem propostas que agradem a todos os lados da negociação. Legal. E aí, o Nilson Colina destacou aqui que o treinador do Newcastle falando sobre essa situação. E ele disse o seguinte, ó, não é verdade, né, essa possibilidade do Newcastle fazer uma proposta pelo Ryan ou que esteja negociando com ele nesse momento. Não sei, né, família? Será que é uma questão de ele pontuar isso para não gerar um leilão, algum outro clube observar o Ryan e, sabe, não sei, porque a situação do Newcastle, muita gente já fala sobre isso há algum tempo, né, e tem brasileiros lá que de repente, né, membros da diretoria ou da comissão técnica podem conversar com o Joelinton, com o Bruno Guimarães sobre o potencial do Ryan. E aí o Bruno Murito, família, tá falando isso aqui também, sobre esses movimentos do Vasco, porque a gente fica questionando, né? Será que o Vasco já está trabalhando com, poxa, a compra do Brenner, a compra do Inestrosa, já pensando no papel que vai ganhar com a venda do Ryan? O Bruno Murito está pontuando isso aqui, família. O que eu apurei? Vasco quer ter Inestrosa, Brenner e Ryan. Os motivos? Quer fazer transição gradual do ataque para não gerar muita pressão nos reforços. Desejo de vender Ryan na próxima janela. Vasco sabe que venderá Ryan em algum momento, agora ou depois. Então já se planeja com a eventual saída do atacante, se antecipa ao mercado. Quando Ryan for vendido, ainda pode trazer mais um atacante, ou um centroavante ou um ponta, a depender da maior necessidade.
no momento. Poxa, a gente fala tanto, né, de planejamento e já tem que ter, né, o debate é esse, nos grupos, nos canais, nas páginas. Poxa, vai vender o Ryan, mas já tem que ter um nome. Então o Vasco já está tentando fazer isso, né, família? A gente espera que esses jogadores que estão chegando possam contribuir e ganhar confiança e nessa saída, né, do Ryan. O planejamento é esse, é que o Brenner já esteja estabelecido, o Inestrosa também, porque nesse momento o Ryan ficando, a responsabilidade, né, o Ryan tem esse peso no ataque do Vasco. E assim, ninguém falou sobre isso aqui, mas eu entendo que isso é uma questão também. O que vocês acham? Do Vasco tá qualificando o elenco e, né, ajudando na permanência do Ryan, porque você melhorando o time, qualificando o time, eu acho que é interessante para o Ryan, que ele passa, poxa, a ter companheiros de recurso, de mais qualidade, consequentemente, né, os gols podem sair com mais frequência, melhorar a atuação ainda mais. De repente o Vasco se coloca numa condição também de jogar jogos importantes, né, performar bem, e isso tudo, né, contribui para a venda do Ryan e também para o Ryan de achar um mercado mais atraente, podemos dizer assim. A Premier League é muito atraente, mas o Bournemouth não é. Quem assistiu o jogo de ontem viu, ataque contra a defesa. O Ryan pode ir para lá e virar um maratonista, ficar correndo atrás dos outros, e isso não é, né, o ideal, principalmente para um jogador com as características do Ryan, família vascaína. Mas é uma situação que a gente tem que aguardar. Eu acho que o Vasco está trabalhando muito, muito mesmo, né? Diniz, Pedrinho, Felipe. Tava vendo aqui que a galera tava pontuando que eles conversam muito com o Valquimar, que é o pai do jogador, né? Nesse processo de convencer a ficar aqui, que vai surgir propostas melhores que a do Bournemouth. Então o Vasco tá no caminho certo, né, família? Eu acho que em outra situação, em outro momento, o Ryan já estava jogando lá no Bournemouth ontem mesmo, como contra o Brighton. Então hoje não, né? O Vasco entende que é importante segurar o Ryan para ajudar dentro de campo e colocar mais papel no bolso numa futura venda, família. E chegando aqui na reta final do nosso vídeo, só para destacar também uma informação aqui do Joel Silva sobre o Brenner, tá aqui, o Vasco destravou a negociação por Brenner, informa Joel Silva. Então a gente está aguardando aí a chegada do Brenner também. E aí, família, deixa eu trazer aqui os rivais falando sobre o Inestrosa, e aí a gente volta aqui para trocar uma ideia e finalizar mais esse vídeo. Olha só. Inestrosa, colombiano, jogador de seleção colombiana, craque do Atlético Nacional, estava pronto para jogar pelo Boca, mas o Vasco pode estar atravessando o negócio e encaminhando a contratação do jovem talento, meio maluco, né? Mas, de todo modo, joga muita bola. Mas eu vivi para ver o Vasco da Gama dar um chapéu no Boca Juniors. Isso mesmo. Estou aqui olhando as notícias e o Vasco da Gama acaba de dar um chapéu de, eu acho que 5 milhões de dólares em Inestrosa, né? O Inestrosa iria para o Boca Juniors e o Vasco entrou no meio do negócio e as informações dão conta que fechou com o Inestrosa. Eu já quero dizer para vocês, se for oficialmente anunciado e oficialmente o Vasco da Gama, sim, o Vasco do Diniz, dar um chapéu no Boca Juniors, sim, no Boca Juniors, aí, meus amigos, aí eu largo tudo de mão. Porque daí se o Inter não tem condições de brigar pelo Inestrosa e o Vasco tem, aí nós estamos pior do que o Vasco da Gama. Aí se eu já achava que a coisa estava feia, se eu já achava que já tinha ido o disco voador, aí esse disco voador foi sem nem voltar. Mas olha, eu acho que é difícil. Mas também, hoje em dia, duvidar, né, é pra louco. E aí, família, assim, eu sou leigo nesse assunto, mas eu entendo que a capacidade do diretor de futebol em relação ao mercado, claro que depende muito, né, da parte financeira do clube, da organização. O Admar mesmo entrou ali num embate de leve com o Lineker, né? O Lineker falando, puxa, agora eu não lembro o termo que o Lineker usou, conservador, eu acho que foi isso, a postura do Vasco no mercado, e ele fala realista, ele bate nessa tecla. Então, claro que os movimentos do diretor de futebol ficam atrelados à condição financeira do clube. Mas, né, a gente está vendo o Admar trabalhar de uma forma, né, com esse processo de empréstimo, opção de compra, e o Vasco conseguindo melhorar o time com Cuesta, com Andrés Gomes, Thiago Mendes agora está somando, e o Vasco agora fazendo movimentos interessantes, buscando jovens jogadores com potencial técnico para ajudar, que é o caso do Brenner, e eu acho que a negociação que chama a atenção é do Inestrosa. E aí o Germán Garcia Crova está pontuando isso aqui, né? Tem a postagem dele. Vou mostrar para vocês, o Vasco resolveu a operação em 72 horas.
Então, assim, a gente entende que o Admar foi muito importante nesse sentido, porque parece que ele conhece bem, né, esse mercado sul-americano, principalmente com os colombianos, que ele vem acertando aí, né, com esse Andrés Gomes e Johan Rojas, e o Inestrosa, né, mais um jogador que tá chegando aí para reforçar o nosso Vascão. Então, o Vasco acertou muito, né, na contratação desse profissional. Vale destacar que o Vasco, na figura da outra empresa, eu acho que tentou também, né, o Admar naquela ocasião e não conseguiu. E a gestão Pedrinho, né, consegue o Admar e vem se colocando, né, nessa condição de ser um profissional muito competente, né, a família. Acho que também, como passa pelo clube que eu tô falando, o Boca estava criando um furdunço, um tumulto em relação a esse percentual. Não sei se é alguma coisa da Argentina, mas o Vasco não. Além dos 6 milhões de dólares, 20% fica com o Clube Atlético Nacional para uma futura venda, né, uma eventual venda, família. Então, né, o Germán Garcia cravando a negociação com o Vasco, a Raíssa Simplício também dizendo que Inestrosa deu ok para o Vasco, e tá pontuando aqui, contrato de 4 anos, com a possibilidade de renovar por mais um. As partes estão finalizando o tema das comissões para o atacante assinar com o Vasco. Família, eu esqueci de colocar aqui, mas aí eu posso colocar na edição. Um outro jornalista que está cravando também é o Pipo Sierra, cravando a negociação, só falta assinar. E aí a torcida do Vasco, né, vem fazendo o que faz de melhor. Uma página, eu acho que é Sport Center, lá da Colômbia, né, a ESPN da Colômbia, está destacando aqui, né, mais de 7 mil comentários, é isso? Numa postagem do Inestrosa. E vem pro Vascão, e a gente faz isso muito bem, né, a família vascaína. Então, assim, pontuando agora aí o zóio dos rivais, família, eu lembro que quando o nome do Inestrosa foi ventilado aqui no Vasco, acho que até o Léo levantou essa possibilidade, eu não comentei muito aqui, por entender que, poxa, é um jogador que tem um movimento aí de, o que a gente pode dizer, que é um jogador que está sendo bem avaliado no mercado, tanto que eu até separei aqui o Diário Olé, quando o Boca estava disputando, vou mostrar aqui, não botei aqui, mas vou botar na edição aí, o Diário Olé falando do Flucê, né, que estava tentando negociar também com esse time, com o Inestrosa, né, entrou na disputa ali com o Boca, e aí não conseguiu, e o Vasco faz esse movimento aí de chapéu em cima do Boca, e consegue a contratação de um jogador que tem muito potencial. Força física, 23 anos e uma boa capacidade técnica. Cara, as coisas estão mudando no Vasco, né? A gente pode pontuar isso sem sombra de dúvida. E é prazeroso, né, família? Qualquer tipo de zoação, assim, de brincadeira, igual o torcedor mais mala do Internacional, no momento desse, eu só, né, agora eu espero que possa dar muito certo, né, esse ataque, que o Ryan fique pelo menos 6 meses e o Vasco tenha esse ataque aí, a gente quer ver, né, como é que vai ficar Andrés Gomes, Inestrosa e o Ryan. É um ataque de muita força, desculpa o termo, de muito tesão, né, família? E o Felipe Coutinho realmente, né, ou o Nuno, por que não? O próprio Thiago Mendes também tem essa capacidade de lançamento. Vai melhorar para todo mundo, vai melhorar. Aí o zóio fica como, família vascaína? Fui!